Hoje a gente É. amanheceu com um caso muito emblemático, né, Bosco? Porque a Polícia Federal está no encalço dessas pessoas envolvidas em casos de joias que foram dadas como presentes e depois você tentou passar ela no cobre, vamos dizer assim, vendê-las, né, negociá-las. E é isso que é o que tem ensejado essa operação hoje da Polícia Federal. Eu queria falar um pequeno aspecto dessa operação, Bosco. Estou aqui entrando na nota da PF, olha, porque o nome dela é um nome curioso. A operação foi batizada de Loucas 1212, em alusão aos versículos bíblicos que dizem: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Bosco, eu queria te perguntar um pouco sobre esta operação e sobre o encalço que está sendo feito a essa família Cid, que é muito milionária, tem um patrimônio grande nos Estados Unidos, já foi até objeto de reportagens da imprensa brasileira, né, Bosco? Mas agora chega neste nome que Bolsonaro tem um vínculo, inclusive, afetivo, né? Pois é, já tinha havido, quando surgiu os primeiros problemas com o tenente-coronel Mauro Cid, logo veio à tona essa fortuna exuberante da família dele, quer dizer, que já envolvendo pai, irmãos, etc., em Miami, nos Estados Unidos, né, Afonso? E agora isso volta à tona, de novo mostrando que as investigações não param, né? Nós todos ficamos, o país todo, muito focado no tenente-coronel Cid, mas agora, quando veio essas novas descobertas em relação à tentativa de venda do Rolex, isso trouxe à tona nas investigações muitas outras informações que levaram a Polícia Federal a concluir que há um grande negócio, ou havia no caso, né, em termos de governo, havia um grande negócio a partir do Palácio do Planalto, portanto, do ajudante de ordens do presidente, do ex-presidente, um grande negócio em torno de patrimônios da presidência da República, constituído por presentes recebidos em viagens do presidente ao exterior. Nessas viagens, como a gente sabe, o presidente anfitrião presenteia o visitante e também no Palácio de Governo, quando recebe, e também é presenteado quando tem uma segunda rodada na embaixada do país visitante, que, estando em território da embaixada, torna-se anfitrião naquele momento e presenteia também o chefe de Estado local. Essa troca de presentes ela obedece a critérios muito claros e muito rígidos, né? Não podem ser considerados presentes pessoais, né? Pelo menos aqueles a partir de determinado valor, né? Às vezes, o presidente recebe também mimos, aí que são pessoais e tal, mas são coisas de menor valor, tem um valor mais simbólico, um artesanato local, algo que relembre a cultura daquele país, né? Mas o presente oficial, aquele fica no acervo da presidência da República. E o que se viu aqui no governo Bolsonaro, a partir das investigações em relação ao tenente-coronel Mauro Cid, é que avançaram por dentro do patrimônio da presidência da República, né, negociando presentes e joias, etc. A Polícia Federal chegou à conclusão de que isso não era uma coisa pontual, ocorrida aqui e ali, o caso do Rolex e tal, não. Já há outros elementos que indicam que havia um grande negócio em torno disso, né? E a movimentação financeira do tenente-coronel Mauro Cid está sendo esquadrinhada. Então, há possibilidade, há meios da polícia distinguir aquilo que foram recursos pessoais enviados em função dos negócios da família no exterior e aqueles que são fruto desses negócios. Então, a ordem de busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, ela está baseada em conteúdos enviados ao ministro pela Polícia Federal. E para ela ter saído, é evidente que esses conteúdos são bastante fortes. E essa busca e apreensão agora,
Afonso, foi feita na casa, nos endereços residenciais do pai do tenente-coronel Mauro Cid, que é o general Lorena Cid, velho amigo do ex-presidente Bolsonaro, companheiro de Academia Brasileira, Academia Militar de Agulhas Negras, a AMAN, nos anos 70, né, e que no governo do Bolsonaro foi nomeado para um cargo no Departamento de Educação da Apex, Associação de Exportação, que está subordinada ao Ministério das Relações Exteriores, né? E a família Cid tem, em Miami, nos Estados Unidos, um trust familiar, é uma forma de empresa, um trust que inclusive leva o nome formal da família, e que são tocadas lá pelo pai do Mauro Cid e pelo irmão, Daniel Cid, né? E tem mansões na Flórida, mansões em Miami, é uma riqueza opulenta e ostensiva, né? E a Polícia Federal agora se debruça sobre isso, porque tudo indica que há uma relação, um vínculo aí entre esse trust familiar e esses negócios feitos aqui no Brasil. E elas não envolvem só o Mauro Cid, o tenente-coronel, elas chegam também hoje, as buscas e apreensões, ao advogado do presidente Bolsonaro, o Frederic Wassef, conhecido aí pela sua desenvoltura dentro do governo, pelas suas declarações sempre bombásticas e algumas vezes cínicas em relação a tudo que guardou algum vínculo com suspeitas e investigações em torno do ex-presidente que é seu cliente. Então o ACEF também está envolvido nisso, nas buscas e apreensões, e pode-se dizer, Afonso, que vai se encontrando ali uma espécie de quadrilha que operava dentro da presidência da República. Operava a partir da presidência da República, a partir do Mauro Cid. Então, como a gente vê, isso chega cada vez mais no entorno do Bolsonaro. O seu ajudante de ordens só não é mais íntimo do presidente do que o advogado do presidente, não é? Então, já estão ali duas figuras muito próximas do ex-presidente Bolsonaro. E essa busca e apreensão na casa do general Lorena também indica que o Exército, por mais que tenha uma atitude corporativa nesses episódios, não será empecilho para que essas investigações avancem, né? Como se sabe, o Lorena Cid, o general, é muito querido nas Forças Armadas e fez muita pressão pela libertação do filho, o Cid, pressão política, pressão dentro dos quartéis, mas não conseguiu, né? E o tenente-coronel Cid mesmo, seu filho, está cada vez mais enrolado nisso, né? Eu estive olhando aqui o acervo do pessoal do ex-presidente Bolsonaro na presidência da República, inclui 44 relógios, o Afonso, e 74 facas. É um acervo muito estranho, né? E a gente lembra da pressão que o Cid fez, o tenente-coronel Cid, para tirar aquele pacote de joias lá, aqueles estojos de joias, da Receita Federal. Foi público isso, tudo veio a público as investigações, e isso mostra que a determinação do STF é de chegar ao fim dessa história. Foi também tudo documentado, essa questão da história. Vídeos, mostra toda essa articulação do Cid. E para dizer, né, Bolso, a gente fica pensando que parece que boa parte do tempo dessas pessoas ali no Palácio do Planalto ficou detido a mexer com joias, né? Impressionante como isso tem ganhado um volume, assim, mostrado que isso tomou muito tempo mesmo, né? Eles se envolveram muito nessas questões, a gente acompanhar agora o avançar dessas investigações. Só para detalhe, estou aqui na nota da PE, fala assim, olha, como você já muito bem disse, os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais e representantes do Estado brasileiro por meio de vendas desses itens no exterior.
Os valores obtidos dessas vendas foram convertidos em dinheiro em espécie e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. Mais uma vez, parece que tem um receio do sistema bancário, né, Bosco? O sistema bancário tão eficiente brasileiro, mas o pessoal aqui não gosta, não. Olha, como disse aqui a nota da PF. Temos também um tweet do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele falou sobre o caso de hoje, a parte tem para gente o que ele disse, olha lá, há muitos estudos que mostram que a compra de venda de joias é um caminho clássico de corrupção e lavagem de dinheiros. Muitos veem como um crime seguro que ficará escondido para sempre. Por isso é essencial sempre investigar o assunto quando há indícios de irregularidades. Bosco. Então, Afonso, isso é a verdade. Não é o primeiro caso que a gente vê em governos envolvendo esse tipo de negociação, né? Você vê que o Sérgio Cabral no Rio também, nas investigações, as joias que ficavam em posse da sua mulher também eram objeto de negociatas muito obscuras. E acabou se comprovando que elas fizeram parte de todo aquele esquema que levou o ex-governador do Rio à prisão, né? No passado também houve um caso lá no governo Figueiredo, se não me falha a memória, com o então ministro da Justiça, Ibrahim Abiakel, que nunca ficou comprovado. Então eu menciono esse episódio aqui com muita cautela, né? Mas ele foi objeto de muitas matérias na época da mídia, etc., sugerindo o envolvimento dele, a partir do seu filho, em negociações com pedras preciosas, também passando por Miami, etc. Isso nunca ficou comprovado. O Ibrahim Abiakel sempre foi um perfil muito respeitado, não só do ponto de vista jurídico, como de sua integridade, mas ele tinha muitos problemas com o filho. Então, de novo mostrando que essa questão das joias, sim, sempre foi vista, como disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, como um meio seguro de você fazer lavagem de dinheiro, né? Mas tem muita coisa aí que pode estar ligada a esses saques em espécie feitos pelo tenente-coronel Mauro Cid, inclusive no caixa eletrônico do próprio Palácio do Planalto, né? Então, essa coisa está ficando muito feia, assim, para o ex-presidente Bolsonaro, para o governo brasileiro, porque isso expõe o governo brasileiro, e isso aumenta a responsabilidade e o dever do governo brasileiro, do Estado brasileiro, no caso, até de dar uma satisfação pública internacional, porque presentes de outros chefes de Estado têm que constituir um acervo do país que os recebeu, e não ir para a posse do governante de ocasião, do governante de turno, como se chama, daquele presidente que exerce o cargo e depois vai embora. O presente fica, né, Afonso? E isso está ganhando um volume e uma consistência, né, bastante perigosas para o ex-presidente. Porque até aqui, o Bolsonaro nunca soube de nada. O seu governo foi eleito com base no combate à corrupção. Se vangloriou nos primeiros anos de governo e até o final de que não havia corrupção no seu governo, como havia em outros governos que o precederam, né? E a gente vê agora que a corrupção comeu solta ali, né? Já havia aquele caso do MEC, já havia outros casos aí na saúde durante a Covid, e agora está um striptease total, porque aí já é roubo comum, já é desvio de patrimônio do governo, né? É muito grave e tem-se sempre que dar o benefício da dúvida aos acusados, aos investigados, tratá-los como suspeitos e não como réus, mas essa coisa está chegando no ponto de você... Não, olha, Afonso, não é uma coisa simples você autorizar uma busca e apreensão na casa de um general com a ficha
com a biografia do general Lorena Cid. Para se fazer isso, tem que se ter indícios muito fortes que justifiquem uma providência dessa magnitude. Então, pode-se dizer aqui que o caso ganhou uma proporção extremamente grave, novamente coloca o Exército na berlinda, no seguinte sentido, de pelo menos sugerir que não está numa posição de corporativista, como tem sido feito com o Cid até agora, com o tenente-coronel, porque aquilo de lei fardado para a CPMI, aquilo o vincula, o mantém vinculado ao Exército. Né? E agora ele está virando um personagem de crimes comuns, de desvio de patrimônio de governo. Então, e agora vai o pai, sofrendo busca e apreensão. Então, o Exército não precisa necessariamente julgar, condenar, mas tem que se manifestar, de alguma maneira, para não ficar, se dissociar desse tipo de prática. Bosco, eu estava aqui pensando igual você falava, e nesse caso há um excesso de documentos, né, de indícios materiais mesmo disso, agora aguardar as investigações. Você falava dos diamantes, aí eu não vou me conter, eu sou fã de 007, Bosco, e tem um dos filmes que é Os Diamantes São Eternos, e é isso mesmo, né, as joias são eternas e passam as pessoas, ficam essas joias aí.